Se você quer sair das redes sociais, mas toda vez que tenta acaba voltando, esse vídeo é pra você. Eu sou o Nagai e hoje eu vou te contar porque que todas as vezes que eu também tentei sair das redes sociais, eu falhei, o impacto que isso causou na minha vida e o que de fato funcionou pra eu conseguir quebrar esse ciclo. Espero que isso também te ajude de alguma forma. Bom, tem pelo menos uns 2 anos que eu venho tentando reduzir meu tempo de tela, mas as redes sociais, principalmente o Instagram, sempre foram um agravante porque elas serviam como um escape que de minutos em minutos eu ficava abrindo os aplicativos para checar nem eu sei o que, fazendo com que na verdade o meu tempo de tela aumentasse. E como continuar replicando esse comportamento me distanciava cada vez mais do meu objetivo, que era reduzir meu tempo de tela, isso várias vezes me gerou um alto nível de cobrança de uma forma até não saudável. Como alguém que quer seguir à risca uma dieta, mas toda vez que se depara com um doce, não consegue resistir. E foi aí que eu pensei, tem algo muito errado aqui. Porque que nível de dependência é esse que eu criei a ponto de ficar checando o celular o tempo todo, repetindo esse comportamento no automático, mesmo quando eu já tinha estabelecido que queria reduzir meu tempo de tela? E para responder essa pergunta, antes eu precisei entender alguns fatores externos e internos que explicam por que eu falhava toda vez que eu tentava reduzir meu tempo dentro das redes. Mas antes, deixa eu te contar o que eu tentei fazer por conta própria, porque talvez você já tenha tentado fazer igual. Eu fui escalando as tentativas mais ou menos nessa ordem. Primeiro, usar o modo avião. Eu colocava quando eu precisava trabalhar, mas era só surgir uma brecha que eu pegava o celular só para dar aquela checada até perceber que eu estava andando pela casa com o celular na mão e quando eu via, eu já tinha caído dentro do Instagram de novo. Segundo foi configurar o limite de tempo. Eu configurei 1 hora por dia, só que quando batia o limite, eu negociava comigo mesmo que eu só ia usar por mais 15 minutinhos, até que eu mesmo liberava o aplicativo de vez. Terceiro foi desinstalar do celular, então eu tirava o app, mas quando batia o tédio, eu instalava de novo. E em paralelo a esse último, eu migrei para outras redes, como o Reddit, por exemplo, que apesar do formato dessa rede ser menos estimulante, no fundo foi como tampar o sol com a peneira, porque o aplicativo mudou, mas o padrão de checar o celular toda hora não. E quando eu percebi que eu sempre voltava, mesmo trocando de estratégia, eu parei e pensei: por que é tão fácil cair de novo? Por que o app me puxa tão rápido? Para entender isso, agora eu vou te explicar quais são os fatores externos que facilitam a repetição desse ciclo. Eu descobri pesquisando e assistindo alguns documentários que aplicativos como Instagram e TikTok são desenhados para reduzir esse atrito. Ou seja, o acesso é rápido e o consumo é infinito. Como a gente nunca sabe qual vai ser o próximo conteúdo, a gente acaba ficando mais tempo dentro da rede e mesmo quando a gente sai, as notificações puxam a gente para dentro de novo. E aí, sem perceber, a gente constrói esse hábito de checagem. Prova disso é que situações do dia a dia viram gatilhos. Eu mesmo ficava scrollando o tempo todo, na fila do supermercado, no banheiro, na cama, numa pausa do trabalho, e quando eu também estava ansioso ou entediado, eu ia lá buscar esse alívio rápido. Esse acesso fácil transformou meu ato de usar o celular, que deveria ser uma decisão, em um reflexo. Então, qualquer brecha que surgia, a minha mão já ia no bolso. Esses são os fatores externos. Mas aí eu percebi uma coisa. Em alguns momentos eu nem queria entrar nas redes sociais e mesmo assim eu abri o aplicativo. Isso também já aconteceu contigo? Pois é aqui que entram os fatores internos. No meu caso, eu notei que não era aleatório. Alguns sentimentos específicos acionavam essa válvula de escape. O tédio é um deles. Normalmente surgia quando eu não tinha nada para fazer ou quando eu estava fazendo algo chato. Só que mais tarde eu descobri que quanto mais eu tentava preencher o vazio que é causado pelo tédio, com estímulos fáceis obtidos ali através do Instagram, mais entediado eu ficava e existe uma explicação para isso. Inclusive, se o TED também é um gatilho para você, fica aqui comigo até o final porque eu vou te mostrar um jeito simples de lidar com isso. Outro gatilho era a ansiedade, como por exemplo na véspera de um evento importante, que é uma situação onde eu apenas precisava deixar o sentimento fluir e não ficar tentando abafar ele. E por fim, quando eu estava fugindo de algo. Fuga no sentido de não enfrentar um problema pessoal, resolver uma pendência, tirar do papel algo importante, como esse canal aqui, por exemplo, e entender o que estava acontecendo dentro de mim foi muito importante para o processo, até porque antes de ter essa consciência, a situação começou a ficar um pouco mais séria do que eu imaginei que ela poderia ficar. E agora, eu quero que você se observe também, porque talvez isso já esteja acontecendo contigo, então fica atento, porque tudo começa com sinais, são sinais que causam impacto na sua saúde física e mental. Ultimamente eu tenho notado aqui na internet pessoas com o discurso de que as redes sociais não são mais para socializar, e eu passei a acreditar nisso também, visto que quando eu entrava no Instagram, por exemplo, era impossível em algum momento eu não me deparar com um sentimento de comparação. E isso me gerava um nível de insatisfação com a minha situação atual que passava dos limites, porque de maneira geral eu não tenho do que reclamar. Hoje, graças a Deus, eu vivo em ótimas condições. Só que até então isso afetava meu humor, eu ficava mais reclamão, mais estressado com coisas ou situações que antes eu não ficaria, gerando mais ansiedade ao ponto até de eu impactar meu sono por conta da escrolagem ali sem fim. E aí uma coisa vai amarrando a outra.
Por conta do cansaço da noite mal dormida, eu rendia menos no trabalho, eu ficava mais disperso durante conversas, ficava mais sujeito a me alimentar mal, porque depois de pesquisar eu entendi que esses estímulos constantes mexem com o sistema de recompensa do nosso cérebro. E aí uma refeição comum parecia sem graça, então eu acabava recorrendo ali a alimentos mais calóricos, e isso afetava meu desempenho, meu humor e minha disposição. Para quem trabalha usando a mente como eu, isso é péssimo, porque nossa atenção e concentração ficam muito fragmentadas, então é natural sentir um bloqueio criativo, falta de inspiração, falta de brilho no olho mesmo. Sempre bate aquela sensação de que a vida dos outros é bem mais legal que a nossa. E o pior é que eu não percebia que continuar nesse ciclo me fazia perder algo mais valioso e que uma vez que a gente perde, a gente também não recupera, que é o tempo. Tá, e aí vem a pergunta que mais importa. O que eu fiz para quebrar esse ciclo? Foi só desinstalar o aplicativo? Não, desinstalar o app acho que foi só uma consequência do processo. Antes eu precisei mexer na base do problema. E eu comecei com uma pergunta simples: por que eu uso o Instagram? E as respostas normalmente eram porque eu gosto, pra falar com as pessoas, pra ver memes, o que é no mínimo contraditório depois de eu entender todo esse contexto nocivo. E aí eu fiz uma segunda pergunta: tá, então se os motivos que ainda me fazem usar Instagram são esses, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu abro o aplicativo? E a resposta era: eu abria e ficava scrollando a tela no automático. E eu percebi uma coisa: mesmo quando eu esbarrava em algum conteúdo que eu gostava, os contras pesavam muito mais que os prós. Então, digamos que até aqui, essas duas primeiras perguntas serviram para me situar. Mas eu fui um pouco mais a fundo analisando outras coisas como: por que eu sigo quem eu sigo? Quando eu posto alguma coisa, por que eu posto? E aí foi ficando cada vez mais nítido que nada fazia o menor sentido. Das 500 e poucas pessoas que eu seguia, eu realmente via o que todo mundo postava, eu realmente tinha essas pessoas por perto no meu dia a dia, ou eu só as mantinha ali por conta de algum tipo de conveniência? Eu consumia o que elas postavam ou eu só consumia passivamente o que o aplicativo me mostrava? Eu caí na real de vez que não tinha por que eu usar mais o Instagram ou qualquer outra rede social. Isso resolveu 50% do problema porque a mania de checagem ainda continuava. Eu confesso que às vezes ainda acontece, principalmente quando eu fico ansioso, mas comparado a antes eu já reduzi bastante. E o que me ajudou a reduzir esse comportamento foi o terceiro passo: mudar a minha relação com o celular. Antes ele era uma fonte de entretenimento, agora passou a ser uma ferramenta de trabalho. Somado a isso, eu também passei a dificultar o meu acesso a ele, deixando distante de mim dentro de casa, por exemplo. E quando eu juntei essas duas coisas, que é a clareza e a dificuldade de acesso, eu parei de depender da força de vontade. Mas não foi do dia para noite que isso aconteceu. E pode ser que você esteja preso nesse ciclo também. Eu não acho que você precisa virar outra pessoa, mas dá para testar esse passo a passo que funciona para mim, que é primeiro obtendo, né, a clareza do porquê você usa e depois criar dificuldade de acesso para quebrar essa checagem na base do reflexo. E se você chegou até aqui e percebeu que o tédio é o gatilho mais forte para esse escape, eu vou deixar aqui o vídeo onde eu explico como você pode lidar com o tédio sem usar o celular. Gostou do vídeo de hoje? Se inscreva e deixa o like aí para ajudar no crescimento do canal. Obrigado pela sua atenção, tamo junto.